mais um Zona Esportiva, programa que tem o apoio cultural de Walter Beltrame e Anselmo Materiais de Construção, também Planeta Bola, ali onde, próximo ao fórum, você pratica seu esporte com garantia e com segurança, procure ali o Matheus. Quem não sabe quem é o Matheus, né? Matheus Beltrame, pois o Matheus sempre vai conseguir para você um horário especial e uma maneira de você poder levar sua família, praticar um esporte, levar seus amigos e ali fazer uma reunião de amigos, um congraçamento. É um local especial para isso, Planeta Bola. E também está conosco o FDI, Consultoria Empresarial, onde você e sua empresa são preparadas para atingir objetivos concretos. É só procurar ali na Venâncio 899, o telefone é 3028-0948. TV Santa Maria, canal 19, na NET, sempre, de segunda a sexta, todos os dias, no meio-dia, com o seu programa Zona Esportiva. Matheus, satisfação recebê-lo aqui. Tudo Prazer, bem, Matheus? Tudo bem. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tranquilo. Como é que foi a semana, Matheus? Boa. Recuperando da voz, como sempre, né? Não é um processo muito rápido, como as pessoas imaginam, mas eu acho que em menos de um mês agora já volta à normalidade. Que bom, tá se recuperando. As situações que tinham que ser resolvidas foram resolvidas essa semana, Matheus? Foram sim, eu até quero agradecer ao Olívio Barroso, ao Gelson Delameia, ao João e ao Danilo Silva, que na verdade nos deram uma contribuição muito valiosa para resolver a pendência que existia entre The Blacks e Azar Futebol Clube, mediante um recurso apresentado pela equipe do The Blacks Futebol Clube e que levou ao Azar Futebol Clube a apresentar um documento de defesa e que levou também a que fosse marcada uma data, local e horário do julgamento. Esse julgamento ele ocorreu na terça-feira, às 19h30, na sala da Liga Santamarense de Futebol, no Centro Desportivo Municipal Miguel Sevi Vieira. Para que a gente possa tratar deste tema, já que todas as partes estavam presentes, a única parte que não se fez presente foi o Arthur Luiz Carlos Lemos, mas o senhor Luiz Carlos Mesquita nem estava representando a arbitragem, Eroni Bonis Júnior e Hernani Costa, representando a coordenação, estavam presentes, e os presidentes das duas agremiações, Jerônimo Soares do The Blacks, Victor Piaz do Azar, mais demais representantes das duas agremiações, que estiveram no local para esse julgamento da terça-feira. Falando sobre este caso, eu começo trazendo aqui o recurso apresentado pelo The Blacks, até porque este recurso foi o que deu base para este julgamento, mesmo que o Azar Futebol Clube, através da sua diretoria, tenha apresentado uma defesa. A equipe do The Blacks Futebol Clube, filiada junto à Liga Santamarense de Futebol 7, representada pelo seu treinador Daniel Dalla Porta e pelo seu presidente Jerônimo Soares, e respeitosamente a presença da Vossa Senhoria, com respaldo no artigo 8 do 2º regulamento da competição, apresentar recurso em desfavor da equipe Azar, em face da mesma utilizar o atleta treinador Romário de forma irregular, pelos fatos fundamentados a seguir. Ocorre na partida disputada entre as equipes supracitadas no último dia 14 de julho de 2019, às 17h30, pela fase semifinal da Copa Santa Maria de Futebol 7, terceira edição, nas dependências do Planeta Bola, Santa Maria, a equipe do Azar descumpriu o regulamento estabelecido pela competição duas vezes. Primeiro, quando o atleta treinador Romário Dutra assinou a súmula da partida como treinador, fato este que já devia ter sido revisado pelos mesários mediante conferência da ficha de inscrição da equipe. Segundo e mais agravante, o atleta treinador Romário Dutra, quando a partida se encaminhou para as disputas do shootout, o mesmo entrou em quadra para a sua equipe, trocando o fardamento com seu companheiro de equipe. Detalhe que o atleta treinador está na súmula da partida como número 1, e nas disputas de shootout ele entrou com o fardamento de número 12, número qual pertence ao jogador Douglas Azevedo,
que disputou toda a partida com a numeração 12, conforme a súmula da partida. Certo? Aí nós temos alguma outra documentação que eles apresentaram, inclusive a súmula do jogo. Segue abaixo a cópia da súmula da partida, com a assinatura do atleta treinador da equipe do azar, vocês não podem ver, mas tem a assinatura, e segue a cópia da assinatura do mesmo para a conferência e partida no Campeonato Gaúcho de Futebol 11 da divisão de acesso quando ele atuou. Certo? Aí o The Blacks alegou que a camisa do goleiro reserva numerada, número esse que não poderia ter repetição com os demais atletas. Dão cumprimento dos artigos 1 e 2 à carreira na perda dos pontos, a não ser que seja o mesmo número do atleta que já está participando da equipe, e essa for diferente dos demais atletas. Artigo 6, inciso 2. Só será permitida a assinatura na súmula de técnico, auxiliar, massagista e atleta, que esteja regularmente inscrito na ficha de inscrição. O artigo 8. Todos os atletas e comissão técnica devem apresentar antes de cada partida a representante da arbitragem, carteira de motorista, carteira de trabalho ou passaporte. Isso acabou não acontecendo durante a competição, até porque entendeu-se que não houve necessidade, independente de constar no regulamento. Inciso 2 do artigo 8. Caso ocorra a participação de algum atleta ou integrante de comissão técnica em qualquer partida, sob qualquer pretexto, sem estar devidamente inscrito, a equipe será eliminada da competição. A equipe do azar infringiu vários artigos. Artigo 1. Somente o treinador auxiliar massagista. Artigo 4, inciso 1, perdão. Somente o treinador auxiliar massagista inscrito na ficha de inscrição poderá permanecer em quadra. O não cumprimento dos artigos 1 e 2 acarretará na perda dos pontos. Artigo 5. Treinador, atleta Romário Dutra, além de estar irregularmente assinado em súmula como treinador, participou da partida com a mesma numeração do outro atleta, claramente burlando o regulamento. Artigo 6, inciso 2. Só pode assinar a súmula da partida como treinador se o mesmo estiver na ficha de inscrição como treinador auxiliar ao massagista. Artigo 8, inciso 2. Está claro que o atleta treinador Romário Dutra participou da partida de forma irregular, não cabendo qualquer alegação nem recurso, pois está claro as irregularidades cometidas pelo mesmo. Diante dos fatos e argumentos acima citados, a equipe do The Blacks vem, através do documento, solicitar que seja cumprido o regulamento da competição e a equipe azar seja punida com a perda dos pontos da partida. É sucessivamente eliminada da fase semifinal da competição e, diante disso, a equipe do The Blacks Futebol Clube seja decretada classificada para a próxima fase. Certo? Eu queria fazer algumas ponderações, então, porque este recurso do The Blacks, com base no que foi o julgamento. O Gelson Delamé, que está comandando os trabalhos também como procurador, fez alguns questionamentos à coordenação e à arbitragem. Em primeiro lugar, foi questionada a coordenação através do senhor Hernani Panis Júnior e do senhor Hernani Costa Daninho, se o atleta Romário, tendo a sua assinatura apenas como jogador na ficha de inscrição, se a ele foi permitido ficar como técnico na beira da quadra, assinando a súmula como técnico. O Panis e o Hernani Costa, que estavam na mesa, garantiram que sim. Os mesários. Os mesários eram os mesários e garantiram que sim, que autorizaram o goleiro Romário Dutra a assinar como técnico e ficar na beira da quadra. Segundo, o Gelson Delamé questionou ao senhor Hernani Costa e ao senhor Panis e ao senhor Arthur Luiz Carlos Mesquita se houve autorização para que o Romário, inscrito assinando a súmula como técnico, inscrito na ficha de inscrição como atleta, pudesse atacar. Sim, foi autorizado que ele atacasse. Foi autorizado que ele participasse das disputas do shootout. Posteriormente, foi questionado ao senhor Arthur Luiz Carlos Mesquita se o mesmo o autorizou a defender os shootouts, trocando a camisa com seu companheiro de equipe. O Luiz Carlos Mesquita respondeu que sim, com o aval da mesa, permitiu que o atleta defendesse as disputas do shootout com a mesma camisa do seu antecessor, o goleiro Douglas Udotti, que havia atacado durante o tempo regulamentar. Partindo deste princípio, que todas as autorizações foram concedidas
independente de ferirem ou não o regulamento. Com base no artigo 40 do regulamento, que diz o seguinte: as decisões da coordenação serão irrevogáveis, não cabendo recurso a nenhum órgão esportivo ou da justiça comum, certo? Este regulamento, e depois eu estive conversando com o Gelson Della Meia, ele é um regulamento um pouco forte. Ele certamente será modificado para a próxima edição, tratando mais até de casos omissos. Agora eu confesso para ti que sempre que eu leio casos omissos eu também tenho dúvida. Porque que casos são esses? O que pode ser feito, quem sabe, numa próxima vez, é especificar em quais casos as decisões de coordenação seriam irrevogáveis. Mas eu vou lhe dar um exemplo, Antônio Tesses, telespectadores, porque eu confesso que nenhum regulamento é perfeito. Haja vista, por exemplo, o regulamento da FUVESMA, nos quais eu sou um dos que questiono alguns pontos, e no regulamento de 42 artigos, é comum que mesmo numa revisão hajam falhas. Eu confesso que, ao ser digitado esse regulamento, e ao ser encaminhado ao próprio PANIS, e aos próprios membros anteriores de uma junta que colaborariam conosco, que eu já me declinei sobre eles na semana passada, sem citar nomes, e até porque eles entendem da parte jurídica, esse regulamento foi retornado sem que fosse solicitada qualquer alteração. E eu já combinei com o Gelson Della Meia, numa próxima edição, tendo a parceria desta junta, ele fará inclusive a revisão do regulamento. Ou seja, por que deste regulamento? Porque eu vou lhe dar um exemplo. Vamos supor que um atleta fosse erradamente citado em súmula como um atleta que tivesse tomado um terceiro cartão amarelo, sendo que foi outro que levou o cartão amarelo. A coordenação, estando presente no jogo e até trabalhando como mesários, no caso do Eroni Panis Júnior e do Hernani Costa, não precisariam nem levar esse caso à junta. Apenas determinariam a aplicação correta da punição ao atleta que, na verdade, teria tomado o terceiro cartão e absolvido aquele que erradamente foi citado em súmula. Só para citar um exemplo de casos que a coordenação teria a prerrogativa de resolver. Então, baseado no artigo 40 e nas autorizações que foram concedidas, entendeu-se que não havia por que a equipe do Azar Futebol Clube ser eliminada. Portanto, ela vai disputar a final contra a equipe do Tamoio e o recurso, apesar de ter sido recebido e aceito e permitida a defesa da equipe do The Blacks, ele foi indeferido, digamos assim, porque ele não foi levado a pleno do julgamento, entendendo que este recurso não teria validez perante a todos os argumentos apresentados no dia do julgamento, somado ao artigo 40. A única caracterização, digamos assim, de vantagem pertinente à equipe do The Blacks é que havia um relatório extra que eu trouxe na semana passada, falando sobre alguns atletas da equipe do The Blacks, o senhor Gerson Silveira, o senhor Pedro Martins, o Daniel Saquete e o César Enloff, que após o término da disputa do shootout, teriam ofendido o árbitro da partida, Luiz Carlos Mesquita. Esse assunto a gente vai trazer agora no retorno, vamos até um espaço de intervalo rapidinho, que é interessante também tu colocares isso aí para o pessoal ter conhecimento de tudo que aconteceu nessa tarde. A gente volta logo, logo e continuamos com esse assunto que está bem interessante. O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz. A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto, mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos. A Apensmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se. Apensmar, o importante é viver bem. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz.
Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com a nossa Zona Esportiva, sempre lembrando que os apoios culturais são de Walter Beltrame, Astronomia e Materiais de Construção, FDI Soluções Empresariais e também Planeta Bola. Matheus, estava legal a tua explanação aí e eu achei interessante a tua colocação quando tu falasse a respeito do relatório da arbitragem. Bom que se saiba também as coisas que acontecem fora do... Exatamente. Eu falo do relatório da arbitragem em propriedade pelo seguinte... Um coordenador, um auxiliar de coordenação da competição, que é o meu caso, junto com o Hernani Costa, e um coordenador companhista, jamais pode fazer qualquer incremento de palavra e de modificação nesse relatório extra. Esse relatório extra, ele cabe apenas à arbitragem, a não ser que houvesse a necessidade da coordenação de fazer qualquer tipo de relatório para encaminhar a junta. Correto? O relatório extra, apesar de ser um relatório com fundamentação, ele não apresentou data. O relatório não tem uma data de entrega desse relatório, certo? Por mais que eu tenha conhecimento e sei, porque fui eu que recebi, dentro de um prazo hábil. Como não há uma data, é natural que o The Blacks tenha pedido a descaracterização, ou melhor dizendo, a invalidez desse relatório, é o termo mais correto, porque não tinha data. E assim a junta disciplinar da terceira edição da Copa Santa Maria de Futebol 7 acolheu o pedido do The Blacks e invalidou esse relatório extra. Ele perdeu qualquer sentido e qualquer valor por não apresentar data, certo? Foi uma falha da arbitragem ao não colocar a data no relatório. E ao receber esse relatório, eu, por exemplo, não poderia jamais incluir a data como a própria letra, porque ficaria caracterizado que a letra é diferente do que está no relatório. E não poderia nem ter sido isso feito pelo coordenador da competição, que é o senhor Hernani Panis, porque traria uma mácula muito grande ao processo. Então nós acolhemos o relatório e eu entendia que haveria essa possibilidade numa junta deste relatório não ser aceito. Então, por mais que houvesse o artigo 40 no regulamento, é interessante esse trabalho da junta, porque todas as partes puderam ser ouvidas. E mais, repito, entendo que, mesmo que não houvesse o artigo 40, ou que ele fosse um artigo modificado, e que coubesse a junta resolver casos omissos como prioridade, o máximo que poderia acontecer é a marcação de um novo jogo. Porém, vou citar um exemplo da FUVESMA categoria 45 anos final, onde um atleta da equipe do Parque Pinheiro, ao cobrar uma penalidade, teria tocado com os dois pés na bola, involuntariamente a bola entrado. Se fosse um rigor da regra, o pênalti seria invalidado. Porém, na própria terça-feira à noite, após o julgamento, eu encontrei no CDM, acompanhando o futsal, o amigo Luiz Cláudio, que é uma pessoa muito transparente, muito correta,
e que eu admiro bastante por causa disso, e tu também, Tess. E ele me informou que ele mesmo comunicou às equipes que, em caso de escorregão, dadas as condições do gramado, ele autorizaria uma cobrança a ser refeita. Ou seja, tu vai modificar um resultado de campo. Se o árbitro deu essa autorização, tu vai punir o árbitro por causa disso? Não necessariamente. Por mais que exista a prerrogativa da coordenação, através do artigo 40, eu conversando depois com os membros da junta, inclusive um dos que bateu mais nessa tecla foi o próprio Danilo, todos entenderam que as decisões tomadas pela coordenação, elas foram de bom senso. Também, visto que o azar não conta com o treinador oficial, era o atleta Rafael Guimarães que fazia às vezes de técnico durante o campeonato, desta vez ele ficou na opção de jogador e outra. Foi um bom senso, já que o Romário não tinha uma camisa, permitir que ele atacasse com o mesmo número, já que tratava-se apenas de uma disputa de shootout, correto? Porém, eu particularmente entendo que neste caso da camisa, seria o procedimento mais justo e mais correto que a arbitragem tivesse solicitado que o atleta virasse a camisa e colasse um número com esparadrapo. E fica a lição, na minha opinião, e aí é uma opinião pessoal como auxiliar da coordenação, para que numa próxima vez não ocorra esse tipo de autorização, para que nós não tenhamos maiores problemas. Porque essas autorizações, por mais que elas sejam de bom senso e que o regulamento, através do artigo 40, permita que a coordenação se resguarde dessas autorizações, o objetivo deste artigo não é ferir regulamento, é que a coordenação possa se resguardar de decisões tomadas em bom senso para não prejudicar o andamento da competição. Eu entendo que, a partir de uma próxima edição, e até isto vale para a final, até porque certamente o azar, o Futebol Clube será cobrado por isso, que as equipes mantenham os seus técnicos, auxiliares e massagistas disponíveis, que possam ter sempre um técnico, um massagista e auxiliar, para que não fiquem dependendo de um jogador para estar em quadra treinando. Por mais que a gente saiba que em Santa Maria, seja no futebol de campo, por exemplo, a nível da FUVESMA, e seja no futebol de campo a nível amador, não seria impedido jamais um atleta ficar treinando a equipe, como tu bem sabe, porque está inscrito como atleta. Este é um ponto do regulamento que pode vir a ser rediscutido para uma próxima competição, mas eu entendo que, minha opinião, mais uma vez, precisamos fortalecer e engrandecer o futebol 7 na parte de comissões técnicas, porque isso não vale apenas para uma comissão técnica, vale para o fato de que as equipes precisam ter treinador, auxiliar massagista e um dirigente que também não faça as funções de técnico. Acho que isso é válido e interessante. Nós temos o Tamoio, por exemplo, cujo técnico Leandro Enes também faz às vezes de dirigente. Não é ilegal, não é imoral, não é. Mas se o Tamoio puder chegar ao ponto de ter essa subdivisão, a equipe cresceria ainda mais, porque seriam mais pessoas trabalhando em prol de uma agremiação. Então eu acho que todas as pendências que ocorreram neste campeonato, todos os equipes que pudessem ter sido cometidos, seja pela coordenação, seja pelas equipes, serve para trabalharmos em prol de uma nova competição, um regulamento ainda mais afinado do que este está, e que já foi elogiado pelos membros da junta, inclusive a gente comentava aqui fora do ar pelo Anível Mar Barroso, e eu espero que a equipe, no caso perdedora, que é o The Blacks, entenda que nada foi feito em função de A ou de B, e sim, transparentemente, através de uma junta que entendeu que deveria ter sido cumprido o artigo 40 e com base também nas autorizações para que a gente possa ter no domingo, dia 25, a disputa da final e a disputa do terceiro lugar. Já recebi uma bênção, digamos assim, do Danilo Silva, coordenador da Copa Diário e presidente da Liga Santamanense de Futebol de Campo, que a final da Copa do Luciano deve ocorrer às 11 horas da manhã do dia 25, informação extraoficial. E extraoficialmente,
Como a Copa Diário está bem adiantada e nesta competição apenas são 15 equipes participantes, deve haver a última rodada agora no final de semana, se o tempo permitir, e na semana seguinte não deve haver rodada, porque no final da semana seguinte deve ser marcada uma reunião para que os clubes possam, junto com a coordenação, trabalhar em prol de uma segunda fase, permitindo que nós possamos realizar a final da Copa Santa Maria de Futebol 7, a meu pedido, com tranquilidade. Horários previstos, ou 6h30 disputa o terceiro lugar e 7h30 a final, ou podemos antecipar, mas aí eu aguardo o posicionamento do Danilo perante a Copa do Zé e Copa Diário, já que a Copa dos Campeões tem semifinal agora domingo, aí não teria final no outro. Se for um posicionamento do Danilo favorável até sábado, de não realização da Copa Diária e final da Copa do Zé domingo às 11h, poderíamos antecipar para 5h30 e 6h30. E precisamos saber isso até o início da semana, para que os horários disponíveis estejam liberados para locação e para que a gente possa organizar um evento final da melhor maneira possível. Legal. Quer dizer que então ficou tudo definido. A competição terá sua final dia 25, falta apenas então definir os horários e final feliz, né? Quero deixar bem claro aqui que, à luz do regulamento, não caberia recurso da equipe do The Blacks. Mas a gente sabe que muitas vezes, mesmo que o regulamento diga e não há essa possibilidade, algum órgão da justiça desportiva acaba muitas vezes aceitando um recurso e ou encaminhando de volta ou solicitando que a coordenação de uma competição tome determinada atitude. Mas para isso tem um prazo, né? Mas para isso tem um prazo. A gente não tem nenhum comunicado que o The Blacks pretende fazer. Mas eu acredito que conseguiremos realizar a final. E eu espero que tenha havido um entendimento da imparcialidade e do trabalho valoroso e qualificado que a Junta pôde fazer neste caso e que certamente continuará sendo nossa parceira pelo afinco do trabalho realizado e pela sintonia com a coordenação. Legal, Matheus. Sucesso, então, nessa final, estaremos juntos lá, né? Com certeza, um grande público se fará presente. Se tudo fechar como tu falas aí, não havendo final de Copa no mesmo horário, o Diário não fazendo sua competição, todo mundo vai se dirigir para lá para assistir essas finais. O último recado que eu quero dar, aquelas empresas ou pessoas que estiverem interessados, Tesses, em apoiar a transmissão da disputa do terceiro lugar e da final, que será vinculada pela TV Santa Maria, com o valor que estiver disponível, pode entrar diretamente em contato comigo. A gente até está terminando um projeto para encaminhar, que é o 99918-9202. Repetindo, 99918-9202. Pode entrar em contato comigo e vamos estar juntos nesta caminhada. É o convite que eu faço às pessoas de Santa Maria que queiram se somar a este grande evento. Legal. Grande abraço. Amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva.